Bom dia, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E aí, hoje nós vamos terminar o livro de Atos. Glória a Deus, aleluia, né? Nós vamos ler o último capítulo de Atos. E eu espero que você esteja entendendo. Olha, vocês não esquecem. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só mandar uma mensagem para mim que eu vou responder a dúvida de vocês, tá certo? E aí, vocês ativam o sininho aí, que a hora que o vídeo estiver prontinho, ele chega para você, certo? E não esquece de curtir, de se inscrever, mandar para outras pessoas. Vamos influenciar as pessoas com a palavra de Deus. Amém? Nós vamos orar. Eu não tenho notícia da Sofia de hoje, mas nós vamos continuar a orar, né? Que Deus possa estar abençoando, alcançando a vida da Sofia, da Débora, do Luan. A Vanilda tá lá com eles, né? E que Deus possa estar abrindo as portas do céu e nos preparando para receber esse milagre, em nome de Jesus, amém? E se alguém tiver algum pedido de oração, quiser que a gente ore por alguma causa, uma porta de emprego, enfermidade, manda o seu pedido. Nós vamos estar orando também, tá certo? Então, vamos agora nos sentar aos pés do Senhor Jesus, como Maria, né? Vamos nos aconchegar e sentar e colocar a cabeça no colo do Senhor Jesus, amém? Que Ele vai nos ensinar agora, através do Espírito Santo de Deus na minha vida, usando a minha boca, que o Senhor tenha toda a liberdade, amém? Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer. Senhor, eu quero declarar nesse momento que o Senhor tem toda a liberdade de agir nas nossas vidas, aonde essa oração estiver chegando, Senhor. Seja feita a tua vontade nessas vidas, Senhor, nessas casas. Oro pela vida da Sofia. Oh, papai, nós estamos crendo no teu milagre. Nós cremos no poder do teu sangue sobre a vida da Sofia, papai. E eu creio, Senhor, nesse milagre. Continuo orando para o Senhor dar força para a Débora, fortalece ela. Senhor, segura ela de pé, Senhor, esteja com ela em cada momento, em nome de Jesus. A vida do Luan, a vida da Alana, da Ivanildo, de toda a família, todas as pessoas que estão orando e clamando pela vida da Sofia, Senhor. Que nós possamos estar como aquela viúva, batendo na porta daquele juiz, Senhor. Ouve o nosso clamor, ouve a nossa oração, Papai do céu. Dá um sinal, faz alguma coisa, mas aparece, Senhor, de alguma forma ou de outra. Eu oro pela vida, Senhor, do Ju, lá em Londres. Oro pela vida da Denise, do Reginaldo, do irmão Tiãozinho, da irmã Carla. Alcança eles, Pai Santo, em nome do Senhor Jesus. Esteja com eles, Pai. Visita o coração deles. Eu oro pelos hospitais, Senhor, que estão cheios de doentes, Senhor, acamados, em leito de dor. Afofa a cama deles nesse momento, Senhor. Ajuda aqueles que estão em gritos, Senhor. Envia um bálsamo do céu. Papai amado, tem misericórdia, Senhor. Visita, Senhor, aquele Boldrini, Senhor, tantas crianças enfermas, Papai do céu. Vai lá com teu poder, Senhor, alivia, Senhor, ajuda os pais, ajuda a família, Pai. Senhor, tem piedade, Senhor. Eu oro para aquelas pessoas que não têm onde morar, não têm o que comer, Senhor. Oh, Senhor, mostra, envia anjos vestidos de homem ao socorro dessas pessoas, Senhor. Em nome de Jesus, Deus querido, oro pelos aqueles médicos, pelos aqueles profissionais que estão cuidando da Sofia, Senhor. Dá sabedoria para eles, entendimento. Eu oro por aqueles medicamentos que a Sofia está tomando, Senhor. Que seja, Senhor, só para melhorar ela. E os efeitos colaterais sejam mínimos, ó Deus. Em nome de Jesus. E eu oro para cada pessoa que está no nosso grupo, Senhor, de leitura e estudo da palavra de Deus. Abra a mente delas para que elas possam entender e te ouvir, Papai do céu.
Eu oro pelos nossos filhos, pelos filhos dos nossos filhos, pela nossa parentela, Senhor, de cada pessoa, Senhor. Oro pela nossa descendência, papai, que nós possamos deixar um legado aqui na terra quando nós formos encontrar contigo, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor. E te convido agora, Pai, Filho, Espírito Santo, fica do nosso lado. Nos ajuda, Senhor. Nos dá sabedoria, entendimento, revelação. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Então, hoje eu vou ler na Bíblia da vovó, tá, gente? Eu gosto demais. Tá bem velhinha minha Bíblia, porque eu leio muito, eu uso muito, sabe? A gente, quando você vê uma Bíblia muito velhinha, é porque ela foi muito usada. Então, quer dizer que ela fez muita obra, né, na vida das pessoas que usaram. Então, vamos ler com a ajuda de Deus, Atos 28. Paulo na ilha de Malta. Lembra que ontem eu estava chegando lá na ilha, né? Então, hoje nós vamos ver o que aconteceu lá naquela ilha. Uma vez em terra, isso é Lucas que está falando, viu, gente? Não esquece. Uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Paulo ajuntou um monte de gravetos. Quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente esse homem é um assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permitiu viver. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal algum. Então, eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar ou caísse morto de repente. Mas, tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um deus. Já pensou? Nós, seres humanos, a gente tem uma pressa de julgar as pessoas, né? A gente julga. Aí depois a gente tá errado, julga de novo, né? Aí, quando o Senhor Jesus fala lá em Mateus 7, né? Não julgueis para que não sejais julgado. Às vezes a gente esquece que também a gente é julgado pelos outros. Então, vamos pedir para o Senhor tirar isso da nossa vida, né? Tirar esse espírito de juiz, porque nós não somos juiz. Juiz é o Senhor Jesus, amém? Aí, versículo 7. Próximo dali, uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa e por 3 dias bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Seu pai estava doente acamado, sofrendo de febre e disenteria. Paulo entrou para vê-lo e depois de orar impôs-lhes as mãos e o curou. Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. Eles nos prestaram muitas honras e quando estávamos para embarcar, forneceram-nos os suprimentos de que necessitávamos. Passados 3 meses, embarcamos no navio que tinha passado o inverno na ilha. Então quer dizer que eles ficaram lá 3 meses, né? Era um navio alexandrino que tinha por emblema os deuses gêmeos, Castor e Pólux. Aportando em Siracusa, ficamos ali 3 dias. Dali partimos e chegamos a Régio. No dia seguinte, soprando o vento sul, prosseguimos e chegamos a Puteoli no 2º dia. Ali encontramos alguns irmãos que nos convidaram a passar uma semana com eles. E depois fomos para Roma. Os irmãos dali tinham ouvido falar que estávamos chegando e vieram até a praça de Ápio e as 3 vendas para nos encontrar. Vendo-os, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se encorajado. Quando chegamos a Roma,
Paulo recebeu permissão para morar por conta própria sob a custódia de um soldado. 3 dias depois, ele convocou os líderes dos judeus. Quando estes se reuniram, Paulo lhes disse: meus irmãos, embora eu não tenha feito nada, o nosso povo, nem contra os costumes dos nossos antepassados, fui preso em Jerusalém e entregue aos romanos. Eles me interrogaram e queriam me soltar, porque eu não era culpado de crime algum que merecesse pena de morte. Todavia, tendo os judeus feito objeções, fui obrigado a apelar para César. Não, porém, por ter alguma acusação contra o meu próprio povo. Por essa razão, pedi para vê-los e conversar com vocês. Por causa da esperança de Israel, é que estou preso com estas algemas. Eles responderam: não recebemos nenhuma carta judaica a seu respeito. Nenhum dos irmãos que vieram de lá relatou ou disse qualquer coisa de mal contra você. Todavia, queremos ouvir a sua parte. O que você pensa? Pois sabemos que por todo lugar há gente falando contra esta seita. Assim, combinaram encontrar-se com Paulo em um dia determinado, indo em grupo ainda mais numerosos ao lugar onde ele estava, desde de manhã até à tarde. Ele lhes deu explicações e lhe testemunhou o reino de Deus, procurando convencê-los a respeito de Jesus, com base na lei de Moisés e nas profecias. Alguns foram convencidos pelo que ele fazia, mas outros não creram. Discordaram entre si mesmo e começaram a ir embora. Depois de Paulo ter feito essa declaração final: bem que o Espírito Santo falou aos teus antepassados por meio do profeta Isaías. Vá a este povo e diga: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que esteja sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível e de má vontade. Ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos e ouvir com os ouvidos e entender com o coração e converter-se. Portanto, quero que saiba que esta salvação de Deus é enviada aos gentios. Eles a ouvirão. Depois que ele disse isso, os judeus se retiraram, discutindo intensamente assim. Quer dizer, eles queriam ser salvos, mas não queriam que outras pessoas fossem, né? Isso não é de, o Senhor Jesus não fazia acepção de pessoas, né? Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia os que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente, sem impedimento algum. Aleluia! Glória a Deus. Quer dizer, Paulo não perdia tempo, né? Se ele tivesse solto, ele falava do Senhor Jesus. Se ele tivesse preso, ele continuava falando. O negócio é falar de Jesus. Amém? Então, aí vamos começar falando sobre o versículo 7 e 8, né? Que havia não, vamos ver. Vamos falar do 1 e o 2 primeiro, né? A ilha de Malta está a 97 quilômetros do sul da Cilícia. Ela tinha excelentes portos e estava em uma posição ideal para o comércio. Os habitantes de Malta tinham origem fenícia. Eles eram da Fenícia, né? E lá no versículo 3, né? Deus prometeu a Paulo uma viagem segura e não permitiria que nada detivesse o teu servo. A cobra venenosa que mordeu Paulo não lhe fez mal algum. A nossa vida está nas mãos de Deus. E se Deus manda a gente fazer alguma coisa, Ele assina embaixo, Ele nos avaliza. A gente não precisa ficar com medo. Deus está conosco. Gente, às vezes as pessoas pensam: eu vou servir a Deus, eu não vou ter problema mais. Aonde que está escrito isso na Bíblia? Aonde? Então, ele passou por isso. Primeiro as pessoas julgaram ele porque
ele foi picado pela cobra e não morreu. Ah, tá vendo? Escapou da morte lá no mar. Agora chega aqui, a cobra pica. É porque a pessoa tem que morrer mesmo. A pessoa é tão ruim que tem que morrer. Aí depois, ele não morre. Nossa, ele deve ser um Deus. Por que ele não morreu? A gente faz isso, sabe? Então, nós precisamos parar com isso. Nós precisamos pedir para o Senhor: Senhor, me ajude a olhar meus irmãos através dos seus olhos. Eu quero olhar com a sua ótica. Eu quero ouvir com seus ouvidos. Nós vamos largar de ser pessimista. Nós vamos ser otimistas. Nós vamos ser crentes em Deus, sabe? Nós vamos ter entusiasmo para servir a Deus. Sabe o que é entusiasmo? É uma pessoa que está com o Senhor no coração. Tudo que ela vai fazer, ela vai com toda força, com toda alegria. Amém? Então vamos continuar, né? Lá no versículo 6, né? Eu já falei sobre isso. Lá no 7, 8, Paulo continuou a pregar aos outros, mesmo como prisioneiro de um naufrágio. Somente nessa viagem, o centurião romano, o principal oficial de Malta e muitos outros foram afetados com sua pregação. Não é de admirar que as boas novas se espalharam como fogo. Paulo não fechava a boca, ele não se cansava, como mesmo ele escreveu, né? Em tempo e fora de tempo, leva a palavra do Senhor, né? E aí no versículo 15, ele chegou em Roma e falava da palavra de Deus, né? De onde vinham os crentes romanos? As boas novas haviam se espalhado até Roma. Por vários métodos, muitos judeus que viviam em Roma visitavam Jerusalém para as festas religiosas. E alguns haviam estado presentes no Pentecoste, certo? Haviam crido em Jesus e trazido a mensagem de Cristo lá para Roma. Então, eles foram bem alicerçados. Toda vez que eles iam na festa, eles ficavam sabendo. Aí no versículo, continuando no 15, essa praça que está escrita aí do Fórum de Ápio era uma cidade situada aproximadamente 69 quilômetros ao sul de Roma. Era mais perto do que aqui em Araguari, né? Três Vendas estava situada aproximadamente 56 quilômetros do sul de Roma. Uma venda ou uma taberna era uma loja ou lugar que fornecia alimento e pousada aos viajantes. Os cristãos foram abertamente ter com Paulo e encorajá-lo. Quer dizer, eles ficou sabendo que ele estava lá, foram lá e falaram, encorajaram, estiveram com ele, sabe? Apoiaram ele, apoiaram. E é isso que nós precisamos aprender, apoiar as pessoas, apoiar. Às vezes a gente, em vez da gente apoiar, a gente julga, né? Vamos apoiar a pessoa, vamos conversar com ela, vamos tentar ajudar, certo? E lá no versículo até o 20, do 17 até o 20, Paulo queria pregar as boas novas em Roma e conseguiu chegar lá na cidade, acorrentado depois de um naufrágio e várias provações. Embora pudesse ter desejado uma viagem mais tranquila, Paulo sabia que Deus o havia abençoado enormemente, permitindo que ele encontrasse os crentes de Roma e pregasse nessa cidade a mensagem aos judeus e aos gentis. Gente, vocês prestaram atenção que cada parada que Paulo dava, ele fazia a obra de Deus, ele orava para as pessoas, ele anunciava o Senhor. Mesmo naquela luta, naquela tribulação, naqueles problemas todos, ele continuava fazendo a vontade de Deus. Às vezes acontece alguma coisa com a gente, com um irmão, vamos supor, um irmão fala alguma coisa para mim que eu não gosto. Eu falo, eu não vou na igreja mais. O que a igreja tem com isso, gente? O que Deus tem com isso? Foi Deus que fez com você? A gente tem que pensar nisso, certo? Então, como Paulo escreveu lá em Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito, certo? Então, nós precisamos confiar no Senhor. Deus pode não permitir que você fique confortável ou seguro, mas Ele lhe dará a oportunidade de fazer a obra dele.
Aí você faça, obedeça a palavra do Senhor. Lá no versículo 22, os cristãos eram denunciados em todas as partes pelos romanos, porque eram considerados uma ameaça ao governo romano. Eles criam em um único Deus, ao passo que os romanos tinham muitos deuses, incluindo César. Os cristãos estavam comprometidos a uma autoridade superior a César. Então, por isso que eles achavam assim, que eles iam servir só um Deus e ia largar de obedecer eles, né? Mas não era nada disso. O reino do Senhor é lá na glória, não é aqui na terra. Aí no versículo 23, né? Paulo usou o Antigo Testamento para ensinar os judeus que Jesus era o Messias. Ele vinha pregando lá para chegar aqui no Senhor Jesus, né? E falar que o Senhor ia, a palavra dele ia por todo mundo. Mas eles estavam com o ouvido tampado, eles não queriam ouvir. Foi isso que ele falou, a profecia lá de Isaías, né? Então, o cumprimento das promessas do Senhor, ele fala lá nas cartas aos Romanos, né? Escrita anteriormente. Ele escreveu as cartas aos Romanos antes disso, anteriormente. E revela o conteúdo, o contínuo diálogo de Paulo com os judeus de Roma. Quer dizer, ele foi preparando o caminho dele, foi falando do Senhor. Aí no versículo 30, Paulo permaneceu em Roma sob a vigilância da guarda durante 2 anos, em uma casa alugada. Ali ficou o maior apóstolo e orador do cristianismo, impossibilitado de se mover livremente e servir como desejava. No entanto, Paulo não se queixou, nem se desesperou. Ele simplesmente fez o que ele podia fazer. Como podia receber visitas, Paulo ensinava, pregava, aconselhava, mesmo confinado na sua casa. Ele escreveu várias cartas. As cartas dos evangelhos foram todas escritas, a maioria, quando ele estava lá em Roma. E eu penso, né, que ele via, lá em aos Efésios, quando ele escreve para os Efésios, né, que ele via aquele centurião lá guardando ele, com aquelas armaduras do centurião. Foi lá que ele escreveu a carta aos Efésios, né, o capacete da salvação, a espada. Ele trouxe tudo para o lado espiritual. Então, mesmo que ele estava olhando a circunstância, mas o Espírito Santo revelava para ele coisas que a gente precisava aprender e saber, que os irmãos de lá precisavam aprender, e nós precisamos aprender hoje. Hoje, a palavra de Deus é atual, ela fala conosco agora, nesse momento, certo? Então, ele escrevia muitas cartas lá da prisão. Ele escreveu, quer ver? Aqui está escrito, ó, listado, aos Efésios, Colossenses, Filipenses. Então, essas cartas têm influenciado milhões de crentes por todos os séculos até hoje, como eu falei, né? Tudo que eu falei está escrito aqui, eu não tinha lido ainda não. Ele também escreveu cartas pessoais, como a carta de Filemon. Lucas esteve com Paulo em Roma. Timóteo sempre o visitava, né? E bem como Tíquico, Epafrodito e Marcos. Paulo deu testemunha a toda a guarda romana. Lá em Filipenses 1, capítulo 1, versículo 13, fala sobre isso. E se envolveu com os crentes romanos. Se você estiver em uma situação negativa ou desagradável, procure maneiras de redimir a circunstância. Nunca haverá uma ocasião ou um lugar em que você possa glorificar a Deus e servir o Senhor. Assim, nunca vai ser assim, tranquilo, mas a gente pode, se a gente estiver na presença de Deus, nós vamos conseguir. E aí no versículo 30, né? Diz a tradição que Paulo foi solto depois de 2 anos de prisão domiciliar em Roma e partiu em uma 4ª viagem missionária. Algumas das razões para essa tradição são as seguintes. Primeiro, Lucas nos apresenta uma narrativa do julgamento de Paulo diante César. Não apresenta, né? E Lucas era um historiador meticuloso. A segunda coisa, a acusação teve 2 anos para levar
o caso em julgamento e o tempo pode ter esgotado. Terceira coisa, em sua carta aos Filipenses, escrita durante o seu período de aprisionamento em Roma, Paulo deu a entender que logo seria libertado e que faria uma nova viagem. Quarta coisa, Paulo mencionava vários lugares para onde pretendia levar as boas novas, mas nunca visitou esses lugares. Em suas 3 viagens, ele nunca tinha visitado aqueles lugares nas suas 3 viagens. Então quer dizer que ele viajou, que ele foi. Depois, quando a gente começa a ler aos Romanos, as outras cartas, a gente vai perceber. Quinto lugar, a literatura cristã antiga fala claramente a respeito de outras viagens de Paulo. Durante o período de liberdade, Paulo pôde ter continuado a viajar, talvez chegando até Espanha. A gente vai ver isso lá em Romanos 15, do 24 ao 28. Voltando às igrejas da Grécia, as cartas de 1 Timóteo e Tito foram escritas durante esse período. Posteriormente, Paulo foi preso outra vez, provavelmente em Roma, onde escreveu sua última carta, segundo Timóteo. Foi a última carta que ele escreveu. E no versículo 31, né? Por que esse livro de Atos termina nesse ponto? E de maneira tão abrupta? O livro de Atos não é um livro a respeito da vida de Paulo, mas a respeito da transmissão de boas novas. E este tema foi claramente apresentado. Aparentemente, Deus não julgou necessário que alguém escrevesse um livro adicional que descrevesse a continuação da história da igreja primitiva. Agora que as boas novas haviam sido pregadas e estabelecidas no centro de comércio e governo, elas se espalhariam ao mundo, porque muitas pessoas iam até a Roma, e aí eles chegavam, ouviam falar da palavra de Deus e levavam aquela sementinha para outro lugar, certo? E o livro de Atos trata da história da igreja primitiva e da sua expansão em círculos cada vez mais amplos, chegando a Jerusalém, Antioquia, Éfeso, Roma, as cidades mais influentes do mundo ocidental. E o livro de Atos também mostra os poderosos milagres e testemunhos dos heróis e mártires da igreja primitiva. Pedro, Estevão, Tiago, Paulo, todo o ministério foi estimulado e conduzido pelo Espírito Santo, que operava na vida de pessoas comuns, comerciantes, viajantes, escravos, carcereiros, líderes da igreja, homens, mulheres, gentis, judeus, ricos, pobres. Muitos leitores da fé, que guardavam a fé no Senhor Jesus, e muitos heróis da fé não reconhecidos deram continuidade ao trabalho por intermédio do Espírito Santo. Quem são? Somos nós. Somos aqueles irmãos que creram e levou a palavrinha, a sementinha, igual os passarinhos que vai levando a semente, né? Para onde eles vão e as plantas vão nascendo, né? Então, por intermédio do Espírito Santo, nas gerações posteriores, transformando o mundo com uma mensagem imutável. Jesus Cristo é o Salvador. Ele é o Senhor de todos que invocam. Hoje nós podemos ser seus heróis, não reconhecidos, não visados, que levam a palavra do Senhor. O Senhor quer usar a minha vida, a sua vida. Se coloca na brecha, busca a presença de Deus, faz a vontade de Deus. Amém? Eu oro a Deus para que o Senhor te abençoe, te guarde, te livre de todo mal, abençoa a tua casa, a tua família, os filhos dos teus filhos, os teus filhos, as tuas causas, as suas necessidades neste momento. Eu coloco na palma das mãos do Senhor Jesus. Amém? Fica com Deus. Até amanhã. Paz do Senhor.